O ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, participou da estreia do Jornal da Oeste com Vitor Braun. Ele se mostrou preocupado com a atuação do Poder Judiciário nos últimos anos e disse que os ministros, abre aspas, perderam a cidadania, fecha aspas. Eu ouvia quem estava falando antes de mim e percebi algo que é muito triste. Pelo visto, os colegas efetivos hoje do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral perderam a cidadania. O inquérito que eu rotulei como o fim do mundo começou errado e não vejo quando terminará, porque nele cabe tudo. Já está em tramitação praticamente há 4 anos. Por que começou errado? Porque foi instaurado pela vítima, pelo próprio Supremo. E o presidente, à época, ao invés de proceder ao sorteio do inquérito, ele pensou a dedo o relator. Eu, inclusive, disse a ele que se ele procedesse dessa forma comigo, eu não aceitaria a relatoria. O ex-ministro também comentou o caso da Vaza Toga, protagonizado por Alexandre de Moraes. Olha, é tudo muito triste. E, evidentemente, não estou contente com o que eu vejo. A administração pública, ela só pode agir quando autorizada em lei. E judiciário é órgão inerte. Há de haver sempre a provocação. O nosso sistema brasileiro é acusatório. A polícia investiga. O Ministério Público acusa e o Judiciário, órgão independente, equidistante, julga. A concentração de poderes não é sadia, é perniciosa. E aí, evidentemente, não cabe a órgão do Judiciário investigar. Vamos deixar isso a cargo das polícias. E também não cabe pedir elementos para buscar-se a constatação da ocorrência ou não de um ato discrepante da ordem jurídica. Não é esse o papel do judiciário. Marco Aurélio Mello apontou o que falta para que o país volte à normalidade institucional. Compenetração, percepção da envergadura da cadeira ocupada. O julgador atua como Estado e atua de forma vinculada. Ele não pode estabelecer critérios e, a partir disso, buscar este ou aquele alvo que tenha elegido. Isso é muito importante. E estamos em evolução, estamos amadurecendo a nossa democracia e eu espero ainda vivenciar dias melhores. Não imaginava constatar o que venho constatando depois de 42 anos em colegiado julgador, quando eu tive uma atividade, sim, ostensiva, mas uma atividade sempre vinculada ao direito aprovado pelo Congresso Nacional. Bom, vale lembrar que o Jornal da Oeste, comandado por Vitor Braun, estreou ontem aqui na nossa grade de programação. Vai ao ar, então, às 4 da tarde, logo depois de Faroeste, a Brasileira. A gente está com uma grade de programação aqui durante toda a tarde, começando às 2 horas e seguimos aí depois com o Oeste Sem Filtro e depois a Força do Agro, toda a programação aí para você que nos acompanha. Agora, Silvio, o que você destaca aí dessa entrevista do Marco Aurélio Mello, quando ele chama muito atenção para o inquérito das fake news, ele que cunhou o nome de inquérito do fim do mundo? Vale lembrar que em 2020 o STF levou a plenário e por 10 votos a 1 o STF decidiu seguir com esse inquérito das fake news e, claro, o Marco Aurélio Mello foi o único voto divergente, foi o único que votou de maneira contrária. Paula, na vida pública, e aí nesse caso o judiciário e o ministro Marco Aurélio Mello já se aposentou, mas passou boa parte da sua décadas, né? Ele falou em mais de 40 anos atuando, mas são mais de 30 nas cortes superiores, requer coerência. E ele está sendo coerente com o que ele fez ao sair da corte, a maior parte do tempo que passou na Suprema Corte, e continua falando a mesma coisa pelo menos há 5 anos. Essa é a data do inquérito matriz aberto lá atrás, que ele discorre, que ele fala sobre
Aliás, numa entrevista à revista Oeste, essa entrevista foi publicada, ele afirma que a época da abertura desse inquérito, no início de 2019, ele estava na casa do ministro Luiz Roberto Barroso e o então presidente do tribunal, Dias Toffoli, afirma: ministro, se referindo a Marco Aurélio, ministro, abri um inquérito e sei que o senhor não vai gostar, mas estou entregando ele ao ministro Alexandre de Moraes, que era um novato na corte. E o Marco Aurélio, à época, era um dos mais velhos. E o Marco Aurélio estranha aquilo. E ele descreve agora, ele fala, isso é sorteado, não existe entregar um inquérito para alguém, parece uma encomenda. E talvez o que o Brasil assiste há alguns anos, desde então, é uma encomenda, foi uma encomenda, né? Esse inquérito matriz e os tentaculares, e os outros que se comunicam em segredo de justiça. Então é isso que o Marco Aurélio fala. Quando o Marco Aurélio fala sobre a solução institucional para o país, ele nada mais está dizendo do que devolver os pilares constitucionais aos lugares próprios, porque essa aglomeração de poder no judiciário é algo incomum a uma democracia e algo incomum no mundo. Não há no mundo algo parecido com o que nós estamos vivendo. Uma concentração de poder nas mãos de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal que chegaram lá pelas mãos de políticos. Todos eles foram indicados por presidentes, ex-presidentes. O decano atual, Gilmar Mendes, foi indicado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Os demais pelos governos do PT, 2 pelo presidente Jair Bolsonaro e o Alexandre de Moraes pelo ex-presidente Michel Temer. Vamos lá. São indicações políticas. E os ministros entenderam, em dado momento, Dias Toffoli deixou isso muito claro, quando ele falou, somos um poder moderador, e quando Barroso diz, este tribunal se tornou um tribunal político. Então, qual é a solução? Retirar a política do tribunal. E finalizo. O próprio ministro Marco Aurélio, numa entrevista, em várias entrevistas, na verdade, ele lembra da montagem, e eu sempre cito isso, das instalações, das transmissões da TV Justiça no plenário do Supremo Tribunal Federal, que começam com ele. Em 2002, ano que o PT ascendeu, chegou ao poder com Lula da Silva, e principalmente em 2012, a época da Ação Penal 470, o julgamento do Mensalão, quando os ministros gostaram das câmeras, de aparecer, e entenderam que sim, a partir dali eles eram políticos. E aí, esse caminho, a gente já conhece até aonde pelo menos eles chegaram. Espero que um dia parem, né?